E aí galera, tudo bem com vocês? Eu vou falar um pouquinho agora sobre o conteúdo de história. Mas como história, ele é basicamente teórico, e para vocês não dormirem também, eu vou trabalhar a explicação sobre um exercício. Então essa explicação eu vou utilizar captura de tela, ou seja, eu vou gravar lá a captura de tela do meu computador, enquanto eu explico para vocês e a gente resolve aí as questões da apostila. 1.000 milhão de anos depois. E aí galera, tudo bem? Vamos falar um pouquinho aí de história do terceiro ano. Ele basicamente trabalha a história do Brasil e o começo dela vem da Proclamação da República e a República Velha. Bom, a gente vai trabalhar diretamente os exercícios para não nos estendermos e o vídeo não ficar muito longo, certo, gente? E lembrando, eu vou trabalhar somente as questões que importam para a prova, beleza? Então, o que é a República Velha e a Proclamação? E eu sei lá? Em 15 de novembro de 1889, dois indivíduos que lideravam um movimento militar, um deles chamado Marechal Deodoro da Fonseca e também o Floriano Peixoto, iniciaram aí o processo de proclamação dando o golpe de Estado. Para quem não lembra, o Brasil sempre foi uma colônia, passou a ser um sistema imperialista quando proclamou a independência. Porém, alguns fatores de descontentamento com a forma no qual o regime imperial controlava a economia no Brasil acabou criando essa mudança para a república e democracia. Qual era a ideia? Inicialmente, os manifestantes, primeiro, não gostaram muito da maneira no qual seguiria o processo imperial, já que a herdeira direta seria a princesa Isabel, uma mulher. Além disso, nós temos uma questão xenofóbica, onde a princesa Isabel estava prometida ao conde Gastão, que era francês, e também temos aí as condições abolicionistas. A libertação dos escravos causou um descontentamento na burguesia, que tinha pagado por eles. Então, essas condições, mais o fator militar, onde os militares não aceitavam ordens diretas de civis descritos pelo imperador, criaram o movimento. Aplicado o golpe, em 15 de novembro, nós temos aí o início da República Federalista Brasileira, que descrevia um sistema democrático a partir do voto e das condições de assembleia. Então, galera, a primeira pergunta fala sobre os marechais que estiveram na presidência. Oficialmente, a República Velha é dividida em 3 etapas, e o primeiro delas, que é o governo provisório, que vai de 1889 até meados de 1891, toda a condição de legislação foi criada, e a Assembleia acabou votando e achando por bem que o Brasil continuasse com seus líderes de movimento, tanto Deodoro quanto Floriano. Então essa é a primeira respostinha ali da número 1. O período todo desde a proclamação nós chamamos de República Velha. E na ordem cronológica, a gente tem o governo provisório em 1891, a República da Espada até 1894 e a maior parte, o maior período, a República Oligárquica, que vai até 1930. Respondendo ali a questão número 3. A questão número 4 fala sobre o que condicionou fortemente a proclamação. Então, galera, a burguesia, os ricos, permitiram com que a revolução acontecesse. Mas existia aqui uma condição financeira na história. A burguesia mais poderosa era a produtora de café. E ela estava, na maior parte, presente lá em São Paulo. Além do que, a burguesia mineira também participou devido ao processo de mineração no Brasil pós-colônia. Nós temos aí o desenvolvimento de Minas Gerais como produtora aurífera. Então esses dois estados meio que participaram com força de voz dentro da Revolução. Logo, o fator fundamental para a proclamação foi basicamente o apoio da burguesia. No caso aqui, a cafeeira, que teve mais força. Uma característica interessante, tá, galera, e um pouco engraçada, podemos dizer assim, é como os historiadores apelidaram essa república. O período após a República da Espada,
conhecido como República Oligárquica, ela tem esse nome porque oligarquia vem do significado poder na mão de poucos. Poucos quem? Os paulistas e os mineiros. Como São Paulo era produtora de café e Minas Gerais estava ascendendo como produtora de leite, nós chamamos, segundo os historiadores, essa república com um apelidinho bem bonito. República que tinha a política do café com leite. Complementando a resposta, ali na número 6, café com leite por quê? Porque os estados de São Paulo e Minas Gerais tinham maior influência. Uma característica que perdurou por mais tempo na República Velha foi a oligarquia. Então, galera, qual era a condicional da oligarquia? Basicamente, São Paulo e Minas Gerais tinham os políticos mais influentes. Então, eles dominavam o sistema democrático da época. Porém, como a democracia é derivada de voto, era preciso conquistar o voto dos cidadãos. Mas esse voto, ele era conquistado de uma maneira sugestiva, podemos dizer. A gente chama isso de coronelismo da República Oligárquica. Os especialistas políticos tinham contato com os coronéis, que eram, na verdade, quem controlava o sistema econômico e monetário. Então, o acordo é o seguinte: os coronéis recebiam benefícios políticos quando convenciam ao voto os seus subordinados. E como era esse convencimento? Terror psicológico. Então, os coronéis aterrorizavam, obrigavam os seus funcionários, os seus imediatos diretos, a votarem em quem eles queriam. Então, no final, a República Velha, na verdade, ela não tinha muita democracia. E quem mandava mesmo eram os coronéis, que, num sistema de obrigação, faziam com que as pessoas que eles queriam votassem nos políticos que eles queriam. Logo, respondendo aqui a número 7, a gente observa que, mesmo no sistema democrático, os coronéis acabavam por conseguir controlar o sistema eleitoral, obrigando o voto, e os cargos públicos que eram derivados desse voto. Esse controle tinha até um nome, tá, galera? A gente chama ele na história de voto de cabresto. Isso porque o voto não era secreto. Então, era como se o coronel botasse um cabresto nos seus subordinados e obrigasse eles a votarem. Por isso o nome, voto de cabresto. Bom, essa primeira parte aqui, até a questão número 8 que nos interessa, a gente vai avançar um pouquinho aí, falando sobre o próximo período pós-oligarquia. Então, galera, mais uma vez lembrando, nós vamos trabalhar as questões para não nos estendermos demais, certo? A segunda parte do questionário vai falar sobre a Revolução de 30, ou seja, no término da nossa República Velha, quando a oligarquia finda, e vai falar um pouco sobre a era de Getúlio Vargas. Então, o que aconteceu, galera? Em 1929, nós temos alguns conflitos que perduraram aí alguns anos desde o início do coronelismo. Muitos manifestantes, desde o cangaço, a revolta da vacina, a guerra do contestado, todos esses fatores foram diretamente relacionais. Mas o que causou o fim da oligarquia e a Revolução de 1930, na verdade, foi uma quebra de acordo. Na época, o presidente vigente, que era o cara chamado Washington Luiz, ele tinha um acordo, podemos dizer, um acordo verbal com a política mineira. O Washington Luiz era do Partido Paulista e, segundo os acordos entre Minas Gerais e São Paulo, sempre que terminava o mandato de um paulista, por exemplo, ele deveria nomear como sucessor e apoiar o próximo candidato um mineiro. Então, quando era um mineiro, apoiava um paulista. E o Washington Luiz quebrou essa regra. Ele achou por bem continuar com as políticas públicas de São Paulo como Estado totalitário, como partido que comandava melhor. E o Washington Luiz acabou nomeando outro indivíduo paulista ao invés de um mineiro, o Júlio Prestes. Minas Gerais
não gostou, é claro, dessa quebra de acordo verbal e buscou ajuda lá no Rio Grande do Sul, procurando um indivíduo chamado Getúlio Vargas. Então aconteceram as eleições e nós temos aí a incitação à revolução. Quando Washington Luiz, que é o precursor da Revolução de 30, nomeou o Júlio Prestes e as votações aconteceram, mesmo com a vitória de Júlio Prestes, Getúlio Vargas não permitiu que o Prestes assumisse. E ele acabou implicando aí a um princípio da Constituição, dizendo que isso era contra as leis do Brasil, já que existia um acordo válido. Então, o que aconteceu foi a quebra, o rompimento da amizade, podemos dizer assim, entre as oligarquias e o início do governo provisório, onde Vargas se voluntaria como aquele que comandasse o Brasil enquanto novas eleições deveriam acontecer. Então, galera, tomem cuidado com essa questão número 20 aqui. O fator imediato foi a briga das oligarquias, mas eu disse cuidado devido a essa palavra. Dissidência. Dissidência quer dizer separação. Então, o fator imediato da crise foi a separação, a briguinha entre os amiguinhos de São Paulo e Minas Gerais. Mesmo não sendo presidente imediato, Getúlio assumiu de forma provisória. E nesse momento, a coisa mais relativa que ele fez foi criar os ministérios. Hoje em dia nós temos vários ministérios no Brasil, mas naquela época não existia. E para que serve um ministério? Para ajudar a coordenar e controlar uma situação de um campo específico dentro do país. Então, para fazer essa organização, Getúlio criou os ministérios. Os 5 primeiros: do trabalho, da indústria, do comércio, da educação e da saúde. Então, respondendo aqui a número 21, apesar do caráter provisório, a primeira coisa que o Vargas fez foi criar os ministérios. Então, galera, o problema relativo a assumir de caráter provisório é que o Vargas ele não permitiu que a democracia se instaurasse. Ele não permitiu que ela acontecesse validamente. Então, em 1932, e desde 1930 até 32, ocorreram várias revoltas para reformular a Constituição. E isso de uma pessoa perder sua posse mesmo com voto legal não acontecesse de novo. Revolta de 1932 é conhecida como a Revolução Constitucional, e eles pediam, os paulistas principalmente, a criação de uma nova Constituição. Constituição formulada, votos criados, Vargas vence e fica aí como o presidente agora num governo da Constituição. Vargas sempre foi, podemos dizer assim, atrelado ao poder. E ele acabou passando por situações que tanto o Brasil quanto o mundo tinham percebido que estavam acontecendo. Então, galera, por meados de 1937, 36, 35, estavam acontecendo lá as mudanças na Europa antes da Segunda Guerra. E o comunismo, e o socialismo, e o nazismo, e o fascismo, eles estavam ascendendo seus ideais dentro da Europa. Esses ideais comunistas acabaram entrando no Brasil e até mesmo alguns partidos assumiram essa ideia comunista como válida para a nossa democracia. Porém, Vargas percebeu que era um partido poderoso e ele percebeu também que isso poderia acabar com o seu mandato e tirá-lo da presidência. Então Vargas inventou uma mentirinha. Essa mentirinha incitava a tal da ameaça vermelha, política comunista. Ela ia entrar no Brasil e instaurar o comunismo no Brasil, derrubando o governo. Todo mundo ficou com medo dessa ideia, dessa simulação que o Vargas inventou e acabou cedendo às vontades dele. Essa ideia, essa simulação, essa mentirinha do Vargas tem um nome, tá, galera? Nós chamamos de Plano Cohen. Bom, Plano Cohen mentido, Plano Cohen
supostamente combatido por Vargas. E como é que Vargas decidiu resolver esse problema? Golpe de Estado, ditadura, Estado totalitário. Nós chamamos esse período da história de Estado Novo. E o Estado Novo era basicamente uma ditadura nomeada por Vargas. Ditadura, todo mundo já ouviu falar, é um sistema totalitário que em geral usa censura, repressão e muitas vezes violência. E claro, a população não gostou disso, tá, galera? Isso ia contra a democracia, isso ia contra a liberdade de voto. Então, mais uma vez, mesmo sob regime de ditadura, Vargas percebeu que com o passar do tempo ele poderia perder sua presidência. Então, outro ideal criado por ele, mais uma ideiazinha para tentar reverter essa situação do golpe de Estado e continuar como presidente. O que o Vargas fez? Dentro da Constituição ele criou um princípio chamado ato adicional, que preveria, mesmo sobre regime totalitário, durante um período que seria descrito por 6 meses, que aconteceriam novas eleições. Aparentemente a ditadura era só para organizar o país. Nesse período, Vargas quis ganhar tempo para convencer os outros, a população, que ele era um bom presidente e poderia continuar. Ele criou movimentos para repassar suas ideias por todo o Brasil. Esse movimento tinha um nome, nós chamávamos o nome dele de queremismo. Isso devido ao lema que Getúlio criou, Queremos Getúlio. Então a gente respondendo a 23, queremismo foi o movimento criado por Vargas para tentar continuar no poder quando as eleições voltassem. Não deu certo e Vargas teve que renunciar ao processo aí de presidência. Eleições feitas, Dutra assume e ele cria o seu caráter de governo até 1950. E adivinha só quem volta em 1950 para ser candidato outra vez? Getúlio Vargas. Então Vargas volta agora com um caráter mais populista, pró-trabalhadores, pró-Brasil, pró-nacionalismo. E para provar que a sociedade tem memória curta, ele venceu as eleições, cumprindo mais um mandato de presidente aí até 1954. O que ele fez de interessante nessa época, galera? Vargas criou a estatal brasileira que nos fez independentes em relação ao petróleo. E qual que era a estatal? Qual é a estatal que cuida do petróleo no Brasil? Petrobras. Bom, a Petrobras foi criada sob um regime um tanto sombrio e várias corrupções ativas do próprio Vargas foram denunciadas. Uma das denúncias veio do próprio amigo de Vargas, Carlos Lacerda, que para Vargas foi a gota d'água. Ele preferiu tirar a própria vida em agosto de 54 do que aceitar que ele tinha sido acusado de corrupção. Então, galera, era Vargas finda com o desenvolvimento aí do seu suicídio após a criação da Petrobras. Bom, basicamente esses são os dois primeiros assuntos. A gente vai finalizar por aqui para não nos estender no tamanho do vídeo. Lembrando ao pessoal, quem quiser pode observar a teoria presente na apostila e as questões que respondemos são as que interessam por enquanto para a prova. Beleza, galera? Valeu para vocês e até o próximo.